estamos iniciando pela TV RCA um novo ponto de encontro. Programa que ocupa as redes sociais do nosso portal RCA, através do YouTube, Instagram e também o Twitter. Plataformas, então, que propagam a nossa convivência e também a nossa interação com a comunidade em Araraquara e região. O tema a ser focalizado neste programa mostra como entender os desafios trazidos pela maior pandemia do nosso tempo à luz da doutrina espírita. Sandra Fiore, agradecemos a sua gentileza em nos atender e atender os seguidores do RCA para conversarmos sobre este tema. O nosso agradecimento, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade, aos nossos amigos que nos acompanham. É uma felicidade imensa estarmos aqui falando sobre esse assunto atual e de grande importância. Portanto, é o meu agradecimento por estar, né, nesse momento, para que nós possamos conversar sobre esse assunto. Você é integrante da União Espírita Pascoal Grossi, onde coordena grupos de estudos. É responsável há 18 anos pelo curso de orientação e também formação de novos palestrantes com o curso de expositor. Antes de entrarmos diretamente, Sandra, em nosso tema, me fale um pouco da sua atividade espírita. Bom, eu estou no movimento, ou seja, eu estou espírita há mais ou menos 36, 37 anos. Nós estamos estudando, né, porque é um estudo constante. Faço parte, como você disse, da União Espírita Pascoal Grossi, a casa a qual eu pertenço, mas como palestrante sou convidada para ir a muitas outras casas, não só na cidade, mas em outras cidades e estados, e isso me deixa muito feliz, a oportunidade de estar divulgando essa doutrina, que nós consideramos uma doutrina bastante consoladora e esclarecedora. Eu não nasci espírita, eu nasci no catolicismo, minha família é católica, mas buscava respostas, e a doutrina espírita veio me dar as respostas que eu precisava. Então, estamos aí, né, fazendo parte do movimento, abraçando a causa e levando essa doutrina às pessoas que, de fato, estão interessadas. Bem, Araraquara, Sandra, ela tem hoje um número expressivo de seguidores da religião espírita, ou então admiradores da doutrina espírita. Como você analisa esse desafio tão difícil que estamos vivendo desde março de 2020, sob o ângulo do seu conhecimento espiritual, que é a pandemia? Nós sabemos que o acaso não existe, não é? Nós espíritas, a visão espírita é a seguinte: nós acreditamos que passamos por um momento de transição, o nosso planeta passa por um momento de transição. E nesse momento de transição, nós temos que entender que o que nos acontece é sempre para o nosso bem e para o nosso progresso. Somos espíritos ainda devedores, então não fazemos todo o bem que deveríamos fazer. Então, na nossa visão, não existe castigo. Deus não nos castiga, Deus nos dá oportunidade. E essa pandemia veio para que nós possamos aprender, porque a dor também é uma ferramenta de aprendizagem, não é? Então, como espíritos em aprendizagem, esse momento nós temos que refletir e buscar tirar lições. Então, não é somente o lado negativo que nós temos que ver o lado positivo também. Nós tivemos, nesse momento pandêmico, né, a oportunidade de estarmos mais com as nossas famílias, estamos tendo a oportunidade de poder conviver um pouco mais, porque muitos estão trabalhando em casa, embora nós tenhamos, obviamente, que trabalhar o nosso lado emocional, porque isso nos abalou profundamente, não é? Nós não estávamos esperando, mas veja que essa pandemia pegou a todos de surpresa. Não foi apenas o pobre, todos nós ricos, de todas as nações, foram pegos de fato através, né, desse vírus, né, e dessa pandemia. Mas nós temos que ter esse olhar mesmo, olhar de aprendizagem, né, e buscar ali, tirar lições disso para o nosso dia a dia.
Então, essa pandemia, com certeza, ela veio e nós somos responsáveis por isso. A nossa visão é essa, não é? Nós somos responsáveis por isso, justamente por sermos espíritos ainda em aprendizagem, espíritos ainda devedores. Então, nós temos que mudar a nossa conduta e buscar, através desses conhecimentos que nós vamos adquirindo, o nosso melhoramento, né? A conquista da moral e buscarmos nos melhorar, de fato, enquanto espíritos que somos e espíritos encarnados. Dentro de uma normalidade, isso é o que nós entendemos, é justamente nos momentos mais difíceis da vida que nós nos procuramos, ou então que procuramos nos aproximar de movimentos religiosos. Cada qual, então, busca encontrar o seu caminho e ter uma palavra que lhe dê força e sustentação aos seus passos. No caso da doutrina espírita, as pessoas têm efetivamente procurado mais ajuda espiritual neste momento, ou isso não é verdadeiro? Não, é verdade, sim, as pessoas estão buscando. E tem uma coisa importante a ser dita, né, que as pessoas falam da doutrina espírita como uma religião. Na verdade, ela não é uma religião convencional, ela tem consequências morais. Então, é isso que é importante para nós. Nós vemos a doutrina espírita como uma doutrina pedagógica. A finalidade da doutrina espírita é nos ensinar, e ela, de fato, nos conforta e nos consola. Quando nós sabemos, por exemplo, a visão espírita, obviamente, que nós somos espíritos imortais, que tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? E as oportunidades de crescimento e de evolução estão nas várias vivências. Então, essa é a visão espírita. E as pessoas, quando buscam a doutrina espírita, elas sentem, de fato, esse conforto, esse consolo, principalmente neste momento em que muitos estão perdendo entes queridos, que estão perdendo pessoas próximas por conta da pandemia. Então, elas buscam, né, esse consolo, de fato, e ficam sabendo, através da doutrina espírita, que esses que nos antecederam, que partiram e que retornaram à verdadeira pátria, que nós entendemos que é a pátria espiritual, nós apenas estamos momentaneamente distantes, né, apenas o espírito retornou e nós estamos na matéria, mas poderemos reencontrar esses espíritos novamente, não é? Não somente quando desencarnarmos, mas através do sono, quando nós nos desligamos da matéria, podemos estar com eles, podemos sentir a presença desses queridos próximos de nós. Então, esse é um consolo muito grande que a doutrina nos dá, né? De saber que as pessoas que nos antecederam continuam vivas, porque, na verdade, o que morre apenas é o corpo, na nossa visão. É o corpo que morre, porque somos espíritos imortais. Então, a vida é única, com várias oportunidades. Então, o que cessa é o corpo, é a matéria, mas continuamos vivos. E isso, de fato, nos consola muito, né? De saber que nós somos espíritos que continuaremos vivos, mesmo com a morte do nosso corpo. Você acentuou que dentro da doutrina, ou dentro do espiritismo, um dos aspectos significativos é a moralidade. Se eu disser então para você que uma das mais importantes lições dadas pela pandemia foi e continua sendo uma lição de paciência, uma lição de prudência, você acredita que de fato é o que a pandemia nos levou a aprender neste momento? Tivemos também que nos reinventar dentro da paciência e entender que nós somos fragilizados, nós somos frágeis perante a natureza. Qual a sua visão espírita sobre essas lições que estão sendo deixadas a todos nós? Sem dúvida nenhuma, né? Nós estamos exercitando aí a nossa paciência. Eu costumo dizer, né, que todos nós estamos buscando a cada dia, aliás, temos que buscar a cada dia a conquista da paciência. Quando uma pessoa diz eu perdi a paciência, nós dizemos, não, você não perdeu a paciência, você só perde aquilo que tem. Então, a paciência, de fato, é uma conquista diária. Então, é um exercício constante que nós temos que fazer.
Então, esse olhar para a pandemia, para isso que está acontecendo, é que nós tenhamos ali a humildade de saber que nós temos que, de fato, buscar tirar lições disso tudo, buscar valorizar as pessoas que estão próximas de nós, porque, veja, nós vivemos num mundo material onde nós temos que matar um leão por dia, não é? Então, a busca pela matéria, pelas questões materiais, às vezes deixam outras coisas de lado. E a família é importante. Nós sabemos que a família é a célula máter da humanidade. E nós não estamos juntos por acaso. Então, nós precisamos valorizar as pessoas que estão próximas de nós. E, a partir da pandemia, as famílias passaram a se unir um pouco mais, passaram a ter um olhar e desenvolver um sentimento maior, inclusive o sentimento a paciência, não é, que é algo que nós precisamos de fato conquistar nessa convivência diária que nós temos que ter, né, desenvolver a paciência e ter esse olhar de fato para as pessoas que estão próximas de nós, né, desenvolver mais afeto, mais carinho, porque não adianta depois a gente ficar chorando o leite derramado, como diz, né, quando a pessoa parte para o lado de lá, e quando nós dizemos, eu poderia ter feito muito mais, eu poderia ter dito muito mais a essa pessoa. Então, agora é o momento de nós dizermos, agora é o momento de dizer para as pessoas o quanto elas são queridas e são importantes para nós. Então, essa é uma lição a qual nós temos que, de fato, tirar no momento a qual nós estamos passando. Sabe, Sandra, outro dia eu estava acompanhando uma entrevista, uma reportagem sobre um líder espírita. Ele, na oportunidade, argumentava que, recentemente, sobre os ensinamentos que nós devemos ter em meio à pandemia, tudo isso deixou uma mensagem de esperança àquelas pessoas, principalmente as que perderam os seus familiares. Então, ele disse na oportunidade que o Espiritismo leva a palavra de consolo quando diz que o corpo físico morre e o espírito sobrevive. Foi o que você também disse instantes atrás. Mas você pode me explicar melhor essa declaração? Ela confere com seus princípios doutrinários? Sim, claro. A questão da imortalidade da alma e até mesmo da reencarnação, nós entendemos que até os evangelhos, né, que nós vamos ver lá, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, já se falava, né, da imortalidade, já se falava da reencarnação. Há uma passagem, não é, de Jesus conversando com Nicodemos, que é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Nós entendemos que Jesus está falando da volta do Espírito a um novo corpo, porque para os hebreus da época, a questão da água simboliza ou significa a matéria. Então, isso, de fato, nos conforta, nos consola muito em sabermos que somos espíritos imortais com a oportunidade de retornar. Então, esse é o grande amor de Deus por nós, a oportunidade que ele nos dá de continuarmos esse processo evolutivo. E também a questão da imortalidade da alma. Hoje, a ciência já estuda a reencarnação, já estuda a imortalidade da alma. Por exemplo, o professor Ian Stevenson, que foi um professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele estudou muitos casos de crianças que tinham memórias extracerebrais espontâneas, ou seja, crianças, né, que lembravam de outras existências, crianças que diziam que falavam o nome a qual elas tiveram, o local onde elas viveram, né, a família a qual elas tiveram, até mesmo a forma como elas acabaram desencarnando, porque nós não dizemos morremos, mas sim desencarnamos, ou seja, deixamos a matéria, porque morrer, né, é apenas o corpo que morre. Então, o professor Ian Stevenson catalogou mais de 2.000 casos de crianças que lembravam de outras existências, mas nós vamos ver também que outras universidades, como no Reino Unido, como na Suécia, como na Holanda, já estuda a reencarnação e a imortalidade da alma, não como religião, não ligado à religião, mas sim como ciência, como pesquisa mesmo. Não é? O professor Barnaji, na Índia, né, quando lá tem muitos casos de pessoas que lembram de outras existências, né, e o nosso entendimento, inclusive, por que umas pessoas lembram e outras não, acredita-se que é quando existe uma curta intermissão de uma encarnação à outra. Então, um espírito que desencarna e logo em seguida ele já reencarna, não houve tempo de esquecer, de apagar
aquilo a qual ele viveu, aquilo a qual ele vivenciou. Então, por isso que ele traz essa recordação. Mas é importante para todos nós, né, que nós não lembremos, para que isso não atrapalhe o nosso processo evolutivo. Deve haver uma razão para que essas pessoas possam lembrar, né? Uma necessidade que elas possam lembrar, para que isso também deve fazer parte do seu processo evolutivo, porque nós sabemos que o acaso não existe. Então, tem uma razão de ser. Então, para todos nós, espíritas ou espiritualistas, que acreditamos na imortalidade da alma e também acreditamos, né, na volta do espírito, como na questão da reencarnação, para continuar o processo evolutivo. Nós estamos entrevistando aqui pelo portal RCA Sandra Fiore, integrante da União Espírita Pascoal Grossi, ela que coordena grupo de estudos. É responsável há 18 anos pelo curso de orientação e formação de novos palestrantes com o curso de expositor. E você pode acompanhar essa entrevista também, você que apanhou este bate-papo com ela, pela metade, você pode nos acompanhar através do YouTube, do Facebook e do Instagram. Mas, Sandra, muitas são as pessoas que falam que a pandemia é um castigo que vem através de Deus. E você tocou nesse ponto instantes atrás. Há fundamento nisso? Se a análise for feita pelo ponto de vista espiritual ou espírita, você acredita que Deus seria capaz de castigar os seus filhos? Claro que não. Deus é amor. O que existe são as suas leis. E quando nós nos distanciamos das leis de Deus, isso se reverte a nós mesmos. Quem nos cobra é a nossa consciência. Então, não é Deus que castiga, Deus nos dá oportunidade, não é? Então, quando nós somos regidos por essas leis divinas, a qual nós entendemos, né, e que tem duas classificações. As leis divinas têm como classificação as leis morais, que nos auxilia no nosso processo evolutivo, na aquisição de virtudes. E as leis físicas é que regem a matéria. Então, tudo aquilo que é ligado à ciência também faz parte das leis de Deus. A biologia, a física, a química. Então, hoje a ciência, né, e o homem de ciência, ao estudar a ciência, ele também se aproxima das leis de Deus, ou seja, das leis físicas, que faz parte dessas leis divinas. Então, hoje a ciência também nos diz que nós devemos nos cuidar. A ciência diz que nós temos que ter o distanciamento. A ciência diz que nós temos que fazer higienização, usar máscaras. Então, nós temos que seguir também a ciência, não é? E se nós infringirmos uma lei, como, de repente, sermos negligentes naquilo que a ciência está nos dizendo, nós podemos ser acometidos desta doença, através desse vírus, e todos nós temos um tempo de existência. Né? Deus nos dá a oportunidade de vivermos um determinado tempo de existência. Porém, se nós infringirmos uma lei de Deus, como no caso, não nos cuidarmos e sermos invigilantes diante da pandemia, nós podemos contrair o vírus por negligência e podemos ir antes do tempo. Porque a maioria das pessoas que desencarnam através da pandemia é porque o tempo chegou, né? Se não fosse através da pandemia, seria através do infarto, seria através do derrame, ou seria um acidente, não importa. Chegou o momento dela retornar à pátria espiritual, a verdadeira vida de cada um de nós. Mas quando nós somos negligentes com as leis de Deus, como eu disse, isso reverte para nós mesmos, é de nossa responsabilidade. Quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, né, de psicografia de Chico Xavier, de André Luiz, através de Chico Xavier, vai ver que André Luiz foi considerado um suicida, embora não tenha se suicidado. Por que ele foi considerado um suicida? Porque ele não cuidou desse templo sagrado que é o corpo. Deus nos deu o corpo e nós temos que cuidar dele. Então, ele foi antes do tempo. Então, ele foi considerado um suicida indireto. Ele não quis tirar a própria vida, mas em não cuidando da vida, ele foi considerado um suicida. Então, nós temos que nos cuidar. Deus não castiga, Deus oportuniza, mas tudo está em nossas mãos, né? Nós é que criamos o nosso destino, digamos assim. Nós somos
o arquiteto do nosso futuro. Quer dizer, amanhã nós vamos colher exatamente aquilo que estamos plantando hoje. Dizemos sempre, né, que a colheita ela é livre. Aliás, você plantar é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Você pode... E tem até uma frase de Paulo de Tarso que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas tenho que saber que tudo que eu fizer terá consequências. E é essa consequência que muitas vezes se reverte em dor e sofrimento. Bem, você então entende que este é o momento que passamos para que ocorra o nosso aperfeiçoamento, de passarmos essa dor, passarmos este sentimento de perda para que a humanidade avance como sociedade? Sem dúvida nenhuma, nós não podemos esquecer que a sociedade é um ser coletivo e nós precisamos uns dos outros. A minha atitude não é só para mim, ela pode também, a minha atitude pode esbarrar no outro, pode interferir na vida do outro. Então, suponhamos, eu pego o Covid por negligência, e ao pegar o Covid, né, esse vírus, e não me cuidar e continuar não me cuidando, eu posso passar esse vírus adiante. Então, vejam a importância de nós termos consciência da nossa responsabilidade, das nossas atitudes. Então, não é pensar só em mim, é pensar no próximo também. Então, esse momento, de fato, é um momento de aprendizagem, é o momento a qual nós estamos transformando, a humanidade está se transformando. Então, é o momento de tirarmos lições preciosas, deixarmos o nosso egoísmo de lado, porque ainda somos espíritos muito egoístas. Nós pensamos apenas em nós mesmos. Então, esse momento pandêmico é o momento de pensar na minha saúde, mas também pensar na saúde do próximo, porque a minha atitude pode resvalar no meu irmão. Então, isso é uma lição e é uma vivência a qual nós temos que colocar no nosso dia a dia. Ô Sandra, me ajude a esclarecer uma situação. Eu sei que dentro da doutrina espírita existe, acima de tudo, a ética e a responsabilidade na divulgação dos fatos que ocorrem dentro de uma unidade ou então dentro de um centro espírita, como é o caso de Pascoal Grossi. Pois, acima de todos nós, seres humanos, alguém que nos diz, pode ou não falar ou então fazer. Seria o livre-arbítrio das pessoas falarem ou então agirem. Mas, me diga, essa pandemia, ela estava prevista, como também estaria previsto o desaparecimento de milhares de pessoas em todo o mundo? Essa é uma pergunta. A outra colocação, dentro da visão espírita, você acredita que ainda vai surgir alguma coisa pior que isso e que leve uma parte ainda mais ampla da população mundial? Olha, nós sabemos que tudo é de nossa responsabilidade, né? O que acontece tem a ver ainda com a nossa ignorância. Quando nós tomamos uma atitude, não é? Quando nós tomamos, a espiritualidade já sabe mais ou menos o que aquilo vai acontecer, porque eles estão tendo uma visão ampliada das coisas. Então, vejam, tudo vem caminhando, né, para que essas coisas aconteçam. Vejam o homem hoje, o que ele está fazendo com a natureza. Não é? Deus nos deu, por exemplo, o planeta a qual nós vivemos, nós somos herdeiros de Deus e nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deixou. Então, hoje o homem não está cuidando como deve. Desmatamento, não é? Então, está acabando, de fato, com os rios, né, com os lixos que estão jogando onde não se deve jogar. Então, qual vai ser a consequência lá na frente das nossas atitudes hoje? Então, vejam, as coisas vão acontecendo e nós temos que entender que tudo que acontece é mesmo de nossa responsabilidade. As nossas atitudes, aquilo a qual nós estamos fazendo. Então, o que está acontecendo hoje? De fato, está indo um número muito grande de espíritos, retornando um número muito grande de espíritos. Mas se não fosse a pandemia, aconteceria alguma outra coisa para que esses espíritos fossem, porque chegou o momento
deles retornarem. Só que aconteceu a pandemia, então eles estão retornando através desse vírus a qual aí está. Nós costumamos dizer, aquelas pessoas que são acometidas de uma bala perdida, nós dizemos que ela não foi acometida de uma bala perdida, mas de uma bala achada. Ela estava no momento certo, no local certo, e, de repente, ela levou um tiro, digamos assim. Então, porque chegou, de fato, o momento dela retornar. Se não fosse aquela bala, seria o quê? Um acidente de automóvel, ela iria cair de uma escada, alguma coisa iria acontecer, porque fez parte do planejamento reencarnatório dela o tempo de existência dela. É claro que o nosso tempo de existência não tem data, hora marcada. Por exemplo, se eu tiver que viver 80 anos, eu vou viver mais ou menos 80 anos. Eu posso ir antes, se eu não cuidar desse templo sagrado, ao qual eu disse, que é o corpo, ou eu posso, em cuidar do corpo, eu posso viver 80 e mais um pouco. Não é? Então, não tem uma data limite para que eu possa desencarnar. Por isso que essa pandemia a qual que nós somos acometidos está levando um grande número de pessoas, mas se não fosse a pandemia, seria por algum outro motivo. Mas outras coisas, de fato, acontecerão. Mas, como eu disse, é de nossa responsabilidade. Então, nós temos que cuidar do nosso planeta, nós temos que cuidar da natureza, nós temos que cuidar dos animais, porque tudo isso, né, que Deus nos deixou é para que nós pudéssemos viver no mundo a qual nós estamos. Então, é tudo de nossa responsabilidade. Bastante esclarecedor, né? Mas o Centro Espírita Discípulos de Jesus foi fundado em 1936, aqui em Araraquara, no antigo albergue noturno, por Pascoal Grossi e sua filha Ana Grossi Telaroli. 10 anos depois passou a se chamar União Espírita Pascoal Grossi, aqui nas proximidades do Jardim Primavera, né? Me fale agora um pouquinho do trabalho que a entidade realiza. Bom, o nosso centro, né, ele está aberto praticamente todos os dias. As palestras públicas são às terças e sextas-feiras. Agora, por conta da pandemia, nós fomos obrigados a fechar, mas reabrimos a semana passada, às terças-feiras, as palestras são às 20 horas, depois da palestra tem o passe. Nós temos vários grupos de estudos, e fazemos o trabalho assistencial, né, com famílias, lá do Hortência, por exemplo, que são famílias que nós assistimos. Inclusive, eu quero pedir aí às pessoas que possam nos ajudar, que nós vamos fazer o Natal Solidário, inclusive a partir de hoje, na página da União Espírita Pascoal Grossi no Facebook, nós vamos estar colocando ali, né, uma solicitação de ajuda das pessoas para que a gente possa fazer as cestas básicas de final do ano. Geralmente, nós fazemos uma festa para as crianças também, onde nós entregamos a cesta para as famílias e também o presente das crianças. Normalmente, esses presentes que nós damos, que as pessoas nos ajudam, faz assim uma sacolinha onde a criança tem calçado, brinquedo, roupa, né? E é dado a essas crianças que nós assistimos. Então, esse é o trabalho que nós desenvolvemos. Às quintas-feiras, nós fazemos o atendimento fraterno, que é aberto. Antigamente se falava de trabalho de cura, né, ou pessoas que iam buscar o atendimento quando tinham algum tipo de problema, mas hoje nós dizemos ali um trabalho assistencial que nós fazemos, que é o atendimento fraterno, onde as pessoas fazem o tratamento, né, que chamava tratamento, mas hoje não, nós dizemos atendimento fraterno, onde as pessoas assistem uma palestra e depois também tomam passe, durante um tempo fazem esse tratamento, ao final recebem uma orientação espiritual. Então, esse é o trabalho que nós desenvolvemos na Casa Espírita. E às quartas-feiras também nós temos um grupo de mulheres que fazem enxovalzinho de crianças, porque também assistimos mulheres grávidas, não é? Mulheres que estão para ter nenê. Então, esse é o trabalho que é realizado na União Espírita Pascoal Grossi. Sandra Fiore, agradecemos a sua entrevista, muito importante. Nós que vimos, então, o entendimento destes desafios trazidos pela maior pandemia do nosso tempo, à luz da doutrina espírita, como já havíamos comentado. Muito obrigado pela sua gentileza, é muito esclarecedor esse bate-papo, isso naturalmente fortalece o sentimento que existe
dentro de cada ser humano. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade e que Jesus possa estar em todos os corações. Estamos encerrando, então, mais um ponto de encontro aqui pelo nosso canal Portal TV RCA. Muito obrigado a todos e até a próxima.